Continue, por favor. As letras do alfabeto como elementos da fala. Olha isso, gente. Népios, sem palavra. Ou seja, não entende a palavra de Deus, não compreende. Quantos filhos de Deus, quantos crentes abrem a Bíblia e não entendem o que a palavra de Deus está dizendo, não compreende. Ah, mas eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas não entende o teor, não entende a essência. Gente, não adianta ler porque sabe ler. Até as pessoas do mundo sabem ler. Mestres da lei, mestres da letra. Exato. Mas não é isso. Não é sobre isso, é a essência. Como Paulo disse, a letra ela mata, mas o espírito dá vida. A letra até Satanás usa, manipula para fazer aquilo que ele quer, se passar por Deus, enganar as pessoas, enredar as pessoas, viver oprimindo as pessoas pelo medo. Ah, isso é fácil, gente. É só colocar medo. Dizer que é Deus, pronto, é a palavra de Deus, a pessoa vai ficar com medo. As letras do alfabeto como elementos da fala. Não, no entanto, os caracteres escritos, mas os sons falados. Os elementos dos quais todos os outros vieram, a causa material do universo. Corpos celestes, seja como componentes dos céus, ou porque supunha-se residir neles, como outros pensavam, os elementos da humanidade, vida e destino do homem. Os elementos, rudimentos, princípios fundamentais e primários de uma arte, ciência ou disciplina. Da matemática, geometria, de Euclides. Ou seja, das coisas materiais, da primeira criação. Esses são os rudimentos. A primeira criação são os primeiros rudimentos. Você pode ver, por favor, Vini, Gálatas 4:3. Aí o Besta. Já sei que você vai separar isso aí pra gente estudar depois. Eu tirei um print. Eita, glória! Gálatas 4:3. Gálatas. Ou Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Princípios elementares do mundo. Quando a gente é menor, a gente precisa. Mas tem que começar lá desde o comecinho, né? Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Opa! Querem ser escravizados por eles outra vez? Olha só. Não sei o que estou dizendo. Por que que muitos filhos de Deus vivem com medo, vivem em torno do medo, vivem em torno da escravidão, vivem em torno de remédio, de médico, disso, daquilo outro? Por quê, gente? É como Jesus disse, não incorrem nesses erros, nesses enganos, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Colossenses 2:8 e 20. Eita glória! Colossenses 2, 8 e 20. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha só, tá vendo? Então, se está fundamentado nas coisas desse mundo, não está em Cristo. Não tem como estar nas coisas desse mundo e estar em Cristo. Não dá. Não tem como. Não é dar César, que é de César, dá a Deus, que é de Deus, gente. E 20, né? 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? 2 Pedro 3, 10 e 12. Do Salomão. 2 Pedro 2. Não.
3. Eita glória, 3 10. e 10 e 12. Aleluia. Papai é bom. É muito bom. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Olha só. As coisas, né, que são aí dessa primeira criação vão ser desfeitas. A Cleide disse: vocês são muito amados de Deus. Fofura. Glória a Deus, coisa fofa. Estávamos com saudade de você. Yeah. Coisa linda. Diga que a sua internet voltou em nome de Jesus. Sua internet está estável? Eu acho que tá, que ela tá aí quase desde o início. Eita, glória, papai. Eu não sei se ela. Obrigada, Mas Jesus. eu espero que esteja na mente. Amém. Amém. É 10 e 12, né? Uhum. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Sim. Oh, glória, aleluia. A Cleide diz que sim. Deus lindo, valeu, meu pai. Obrigada, Louvado seja teu Jesus. santo nome, Senhor Jesus. Amém, amém. Que bom, né? Que bom, Yeah. Deus é fiel. Viu? Deus é fiel. Então vamos lá, os rudimentos do princípio. Essa palavra, né, do princípio é arquê. Veja, uma palavra, né, que Jesus Cristo, né, utiliza, né, dela para falar sempre do começo, né, ou seja, do Gênesis, lá do início, lá do Gênesis. Então, tá falando, né, das primeiras coisas. Vê, por favor, alguns sinônimos, Vini. E da 746 aqui. Sinônimos? Não, você quer que eu veja o significado? Sim. Começo, origem. A pessoa ou coisa que começa a primeira pessoa ou coisa numa série. O líder. Aquilo pelo qual algo começa a ser a origem, a causa ativa. Veja, é igual quando do começo da igreja, não é? Ali o princípio, onde tudo começou, tem pessoas que estão voltando ainda ali para o começo. Então, tem igrejas que estão voltando para o início ainda, não querendo voltar para o início. Gente, as coisas já aconteceram, a gente tem que avançar. A extremidade de uma coisa. Das extremidades de um navio, o primeiro lugar, principado, reinado, magistrado, de anjos e demônios. Veja, tem a necessidade, a carência, né, de leite e não de alimento sólido. Por quê, gente? Porque é uma criança. A criança ainda não tem, né, o seu organismo bem desenvolvido, precisa de quê? De leite e não de alimento sólido. Ora, será que a gente ainda não entendeu que existe, não, um processo de crescimento e desenvolvimento espiritual? Que a gente precisa entender que se a gente nasceu do alto, a gente nasceu criança, essa criança precisa crescer, gente. Cristo tem que ser formado em nós. Os princípios dos oráculos, ou seja, das palavras de Deus, e vos tornastes, vieram a ser, né, necessitado de leite, não alimento sólido, pois todos os que participam de leite, o que toma leite, é inexperiente na palavra da justiça. Veja, o que ele está falando? Está falando que enquanto é criança, é porque ainda... Por que ainda é criança? Porque não tem experiência no ensino, na palavra logos da justiça. Não está sendo ensinado o suficiente, ele não tem ainda o conhecimento suficiente para elevar o seu nível. E esse nível é elevado de acordo com a palavra da justiça, o conhecimento acerca da justiça, para a gente não ficar em torno do pecado, 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 pecado. Gente, Jesus já resolveu a questão do pecado. A gente ainda peca? Peca. A gente ainda peca. Mas a gente não peca porque a gente quer pecar, a gente peca porque a gente está no corpo do pecado.
A gente não é mais pecador diante de Deus porque Jesus Cristo foi tornado pecado em nosso favor. E aí a justiça dele vem para nós. Aí isso dá liberdade, licenciosidade para a gente continuar pecando? Não. Mas pelo contrário, isso deve ser motivação para a gente aprender cada vez mais dele, não é? Se parecer com ele e andar conforme ele. Porque se agora a gente recebeu a vida dele, a gente deve andar segundo ele, sendo guiado por ele. Sair do leite, não é? Mas é necessário beber o leite até o ponto de depois, né, sair do leite. Mas enquanto não sai, vamos beber o leite. Vamos se alimentar do leite genuíno. Como diz 1 Pedro 2,2, alimentem-se do leite genuíno, para que possam crescer para a sua salvação, ou seja, da alma. Não nos envergonhamos de sermos crianças, mas cada um se orgulhe daquilo que já alcançou, daquilo que conhece do Senhor. Mas se eu conheço pouco como um bebê, então orgulhe-se de ser um bebê. Fale assim, eu sou um bebê, eu me orgulho, vou comer mais, vou beber mais para deixar de ser um bebê. Exato, para crescer e não ficar, não é, com vergonha de ser um bebê, de ser uma criança e deixar de avançar. Porque a pessoa que pensa dessa forma, que age dessa forma, ela está retardando o seu próprio crescimento. Porque não é por revolta. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não é desse jeito, não é? É se sujeitando ao Senhor. É como Jesus diz, não é? Aquele que a si mesmo, a sua alma, a alma que a si mesmo se humilha, ela será exaltada. Mas aquela que se exalta, ela será humilhada. Você vai permanecer fazendo, veja, como um adulto, já tendo a parte, o tempo passado, não é? Já deveria ser um médico, continua sendo criança, fazendo criancice. E achando que é adulto. E isso, diante de Deus, isso é humilhação. Isso é humilhação, porque Deus sabe. Deus sabe que a pessoa não passa de uma criança. E aí vai ser envergonhada, continuamente envergonhada, porque Satanás não perdoa. Satanás não perdoa. Não é por isso que a gente tem visto a igreja ser envergonhada, não é? Os filhos de Deus vivendo aí dependente de remédio, dependente de coisas desse mundo, enaltecendo e sendo levado por toda sorte de doutrina, adorando bezerros de ouro toda hora surge um bezerro diferente. Então é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, népios, sem palavra, não tem ainda o suficiente da palavra de Deus dentro dela para lhe dar substância, para lhe dar o fruto do Espírito, que lhe dá o caráter de Cristo Jesus. Mas fica buscando o poder, não é? As pessoas ficam buscando o poder, mas não entendem que o poder vai vir com o crescimento. E quem dá é o Espírito Santo, ele não vai dar antes do tempo. Aí acaba sendo enganado. Acaba sendo enganado. Mas o alimento sólido é dos maduros. Teleios. Você pode ver, por favor, vendo essa palavra? 14. Eu acho que é a 50:48. 50:46 adultos. Ah, então é teleios mesmo, né? É. Pode ler. Levado a seu fim finalizado, que não carece de nada, necessário para estar completo, perfeito. Aquilo que é perfeito, integridade e virtude humana consumados, de homens, adulto maduro, maior de idade. Olha só. Adulto, maduro, maior de idade. Isso daqui não é com relação à nossa parte humana, é espiritual. Por quê? Porque quando a gente tiver atingido isso daqui, aí a gente vai poder, o Senhor Jesus mesmo vai nos dar os nossos dons, como ele disse. Quando vocês forem maiores, vocês farão obras maiores. Gente, ele não mente. Significa que a nossa situação a gente tem que apressar a vinda do Senhor, não é? Porque o negócio tá lento, não é? Tá amoroso. Tá igual uma lesma. Se eu não me engano, o sólido é estéreo, não é? É estéreo. Você pode ver, por favor, Vinho? Alimento sólido. É estéreo.
Misterios. Forte, firme, imóvel, sólido, duro, rígido. Num mau sentido, cruel, rígido, teimoso, difícil. Num bom sentido, firme e constante. Olha só, firme e constante. Olha só a nossa fé aí, ó. Quando a nossa fé estiver madura, não é? É isso que o apóstolo Tiago diz. Quando a nossa fé estiver madura, então a gente vai trazer coisas à existência, não é? Vamos ser perfeitos, sem nada faltar pra gente. Nada nos faltar. Por quê? Porque a gente mesmo vai gerar, não é? O poder que é necessário. A Stephanie está se despedindo, tem dormir. Boa noite, Stephanie. Bom descanso, irmã. Seja revigorada em nome de Jesus, guerreira do Abba. Amém. Durma com Jesus. Ufa, que coisa fofa. Mas o alimento sólido, né, para os maduros, dos que por causa da prática, vê essa palavra aqui, por favor. Exis. Qual o número dela? 1838. Ela é de 21,92. Exis. Hábito, seja físico ou mental. Olha só, hábito físico ou mental. Poder adquirido pelo hábito, prática, uso. Olha só, uso. Tá vendo? Então, se a gente manuseia a palavra da verdade, não é com habilidade, é por quê? Porque a gente tem feito isso continuamente na nossa própria vida, experimentando, experienciando isso na nossa própria vida. E assim a gente vai experimentar coisas também que os outros ainda não experimentam. É simples assim, gente. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente tem o tempo todo distrações. O tempo todo a gente está sendo puxado de um lado para o outro. O tempo todo a gente está sendo arrastado. São distrações, são apelos da carne, são desejos, são os nossos próprios parentes, todo tipo de problemas. Coisas simples que às vezes as pessoas preferem complicar porque elas estão sendo levadas pela carne, e quem age pela carne está agradando a Satanás. É Satanás que está usando de todos os seus meios para poder arrastar o máximo que ele puder e desviar o nosso foco, que é a nossa maturidade.